agora a gente vai iniciar o segundo painel, que vai acontecer um pouco diferente desse. Serão 3 convidados, cada um deles terá 20 minutos para expor, e depois a gente vai ter meia hora para perguntas. O painel é Infraestruturas Verdes e Soluções Baseadas na Natureza. A gente convida o Gabriel Dias Mangolini Neves, engenheiro ambiental, mestre em energia, atua no Departamento de Licenciamento Ambiental da Secretaria do Clima, Meio Ambiente e Sustentabilidade de Campinas. Coordena o programa Parque Linear e o programa Reconecta, RMC, entre outras iniciativas ligadas ao clima. João Pedro Sangalete Serrano, engenheiro florestal, especialista em gerenciamento ambiental pela USP e arborização urbana pela Unifesp, trabalha na Secretaria Municipal de Serviços Públicos de Campinas. E Dr. Marcelo Leão, engenheiro agrônomo, obteve os títulos de mestre, doutor e pós-doutor pela Exalc, USP, realizou estágio profissionalizante na Universidade de Nancy, na França, diretor do grupo ProPark. Eu convido a Camila Labels, já está aqui, arquiteta e urbanista, para mediar essa mesa. Queria agradecer a todos pela presença e aos convidados também por estarem aqui hoje. Eu sou a Camila Labels, sou integrante do grupo Planeja Pira e queria dizer que a gente, como grupo, está muito feliz com essa conquista desse dia de hoje, reunindo pessoas tão competentes sobre esse assunto de cidades, urbanismo, cidades sustentáveis, soluções baseadas em infraestruturas verdes. E dizer que é isso, é uma conquista para a gente como grupo, e a gente está aí caminhando para uma cidade melhor. Então, obrigada pela presença de todo mundo, e a vocês também. E começamos com o Gabriel. Bom dia a todos. Eu vou ficar, já que o Maurício Guerra levantou, vou levantar também, porque senão não consigo ver. Bom, obrigado pelo convite, né, principalmente pelo convite encaminhado pela Silvinha, né, mas por todo o coletivo. Fica bem mais fácil a gente começar a falar depois do Maurício, né? Ele já faz parece que a gente combinou, depois da minha apresentação, dá para perceber, parece que a gente combinou, ele abriu as portas para, pelo menos a parte de Campinas aqui, mostrar o que a gente vem fazendo. Vou fazer um panorama trazendo o planejamento ambiental, né? Enquanto vão colocando aqui a minha apresentação. Bom, Campinas a gente está bem perto aqui, né? Mas com mais de 1 milhão, quase 1 milhão e 200 mil habitantes, e como aqui, é sede de uma região metropolitana com 3,3 milhões de habitantes. Então é esse patamar, até trazendo um pouquinho, resgatando um pouquinho o que o Maurício trouxe, da quantidade de pessoas morando nas áreas urbanas. Então, no nosso caso, isso é bem expressivo. E aí, nos últimos, mais ou menos, 12, 13 anos, um pouquinho mais de uma década, o município de Campinas, neste caso, né, capitaneado pela Secretaria do Clima, Meio Ambiente e Sustentabilidade, no qual eu, o Mário Jorge e a Carla aqui que estão me acompanhando, trabalhamos, né, a priori no licenciamento ambiental, mas nas outras políticas públicas. Então, a gente traz... Deixa eu só... Sou eu? A gente vem trazendo, então, o planejamento ambiental territorial de maneira intersetorial, tanto dentro do município quanto na esfera metropolitana. Então, aqui dentro do guarda-chuva da nossa política municipal de meio ambiente, a gente tem uma série de planos setoriais, né? Então, a gente começa aqui com os 4 primeiros, que é o de saneamento básico, de educação ambiental, de recursos hídricos e do verde, que foram elaborados mais ou menos lá entre 2013 e 2015, e revisados de maneira integral em 2021. Que um deles, né, o Plano Municipal do Verde, deu a abertura para a gente criar o programa Reconecta RMC, de Região Metropolitana de Campinas, que eu já falo um pouquinho mais. E agora, ultimamente, a gente acabou de elaborar e publicar o Plano Local de Ação Climática, que de uma maneira intersetorial dentro do município, né, abrangendo mais de 14 pastas, secretarias e autarquias, trabalhar mais ou menos na esfera local, boa parte do que o Maurício falou, está sendo discutido na esfera federal, e falar um pouquinho sobre 2 programas, né, Corredores Ecológicos e Parques Lineares, trazendo aqui a temática da infraestrutura verde e azul e soluções baseadas na natureza. Então, como eu falei, a RMC, de Região Metropolitana de Campinas, e seus 20 municípios, estamos, né, no ecótono entre Mata Atlântica e Cerrado, como o bioma. O último dado que a gente tem é de 15% do total da área da RMC com fragmentos naturais existentes, porém totalmente fragmentados e com o tamanho de cada um dos fragmentos muito limitado.
Acho que um dos maiores é a nossa Mata de Santa Genebra, que fica dentro do município de Campinas, e é uma unidade de conservação federal sob gestão municipal. Então, a gente começou dentro do Plano Municipal do Verde, mas a gente ampliou para a discussão metropolitana de como reverter essa situação de fragmentação dos nossos fragmentos naturais. E dá-se, através de uma mobilização entre todos os 20 municípios, os órgãos ambientais municipais de todos os 20 municípios, a construção conjunta de uma área de conectividade que visa conectar os principais elementos ambientais. Isso vai desde unidades de conservação existentes, fragmentos naturais, elementos, zonas de mananciais, etc. Então, áreas relevantes ambientalmente, para que a gente consiga conectar através de 6 pilares estratégicos de conectividade. Arborização urbana, meu colega vai falar um pouquinho daqui a pouco, parques lineares, corredores ecológicos, sempre pensando na fauna silvestre, regional, e 2 pilares mais institucionais, né, de comunicação e articulação, e outro de regulamentação, fiscalização e compensação. Então, esse é o nosso plano de ação para a implantação da nossa área. Aqui eu trago um aspecto, né, vinculado ao pilar de comunicação, que aqui não vai dar para enxergar muito bem, mas depois a gente disponibiliza todos esses documentos, mas é trazer de uma maneira mais fácil uma comunicação ativa para todos os atores, desde dentro da prefeitura, das instituições, mas principalmente para a sociedade civil, o que a gente espera com isso, qual que é a nossa intenção, nossos objetivos, e aí, puxando de novo aqui um conceito trazido pelo Maurício, sempre se baseando no conceito de serviços ecossistêmicos. Bom, então, falando aqui de alguns pilares, não vou falar de todos os pilares, porque não vai dar tempo, mas de alguns pilares, então a gente traz aqui o pilar de regulamentação, fiscalização e compensação, a necessidade de se articular entre os municípios, dentro dos municípios, entre todos os agentes fiscalizadores e órgãos do município, do estado, em alguns casos da federação. Aqui é um exemplo, né, de uma parceria com a polícia, com a CFB, que é a Coordenadoria de Fiscalização e Biodiversidade do Estado, né, da CEMIL, que é da Secretaria de Meio Ambiente do Estado, que trouxe as principais pressões, né, com base nas infrações ambientais, dentro da nossa área de conectividade, as manchas, né, de calor, para melhorar o nosso entendimento e a nossa tomada de ação articulada entre nossos agentes fiscalizadores. E um ponto principal que a gente vem discutindo dentro da região metropolitana, e eu só trouxe aqui porque vocês também são uma região metropolitana, né, região metropolitana de Piracicaba, que é a necessidade de internalizar, no nosso caso, a área de conectividade, mas para qualquer região metropolitana, internalizar o zoneamento, a temática ambiental para dentro do processo de desenvolvimento urbano integrado, que, no caso, né, com base na legislação federal do Estatuto da Metrópole, que é o desenvolvimento do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado. No caso de Campinas, a nossa área de conectividade, então esse mapa, ele entra no caderno de propostas já aprovado em todas as instâncias até o momento, de oficinas e tudo mais, no esquema de orientação do ordenamento territorial, né, do próprio plano. Então, aqui a nossa área entra como uma área estratégica para a ação metropolitana, né, o nível do meio do ordenamento territorial, que está desde macrozonas até áreas de intervenção metropolitana. Então, esse é o principal elemento que a gente traz de internalização na legislação estadual, nesse caso, e que depois vai descendo para as legislações municipais, desde que seja aprovado na LESP, que ainda não foi. Então, por isso que eu falo que até o momento está internalizado, mas o PDUI, o plano como uma legislação estadual, ainda não foi publicado, aprovado e publicado oficialmente pela legislação estadual. Aí, entrando nos pilares mais de atuação no território, se a gente puder dizer assim, a gente traz aqui o pilar de corredores ecológicos e fauna silvestre regional. Então, aqui, já na escala municipal, a gente tem, dentro do nosso Plano Municipal do Verde, o primeiro diagnóstico das nossas áreas verdes, de função ecológica e também de função social. Depois eu falo um pouco mais sobre isso. E aqui também a gente olha uma alta fragmentação e uma limitação do tamanho desses fragmentos, o que isso, na ecologia da paisagem, é um fator limitante, né, de pressão e de que no futuro, se a gente não fizer nada, esses fragmentos que ainda existem vão cada vez mais sofrendo os impactos do entorno. E aí aqui a gente traz, no nosso diagnóstico, as áreas prioritárias para a conservação e as áreas prioritárias para a recuperação.
porque desses dois mapas, eles se configuram na criação de uma linha, daí agora interno, dentro do nível local, no nível municipal, de uma linha de conectividade. Quase que o mesmo conceito, né, na região metropolitana, mas agora no nível municipal, que dentro de uma legislação, uma resolução municipal, regra essa linha de conectividade, sua área de influência, e permite internalizada no nosso plano diretor, permite a nossa orientação para desenvolvimento dos corredores ecológicos. Então, aqui, com base naquela linha de conectividade, a gente legisla, através de resoluções aqui, até então, 5 resoluções de corredores ecológicos. Eu não sei se eu tenho aqui. Mas aonde está colorido, né, que são corredores ecológicos que conectam unidades de conservações ou fragmentos existentes, e aqui permite que a gente consiga atuar dentro de processos do licenciamento ou novas ocupações, garantindo alguns critérios de passagem de fauna, de recuperação de áreas degradadas e, inclusive, busca por financiamentos nesse caso. Só um exemplo de um mapinha mais local, né, de um desses corredores, então o traçado dele, os seus limites e os pontos onde ou o poder público ou o proprietário, né, da área precisa garantir a passagem de fauna. Aqui não vai passar o vidinho, porque eu tive que gerar um PDF, mas a gente tem alguns vídeos próximo ou nas passagens de fauna que a gente instalou dentro desses limites, desses corredores ecológicos, para garantir a transposição das principais barreiras físicas, né, no caso aqui, sempre o viário. Hoje a gente tem cerca de 300 passagens, delas inferior ou arborícolas, e que boa parte delas foram implantadas através de obrigatoriedade dentro do processo de licenciamento ambiental. Então, a gente garantiu, através da legislação, que a gente consiga cobrar no processo o setor privado para garantir uma política pública que era municipal. De parques lineares, já focando na questão de soluções baseadas na natureza, trazendo mais a parte social, Campinas traz um conceito de parque linear que não é inovador, né? O conceito de parque linear existe faz muito tempo. A gente aqui em Campinas só traz a questão da interface entre a função ecológica e social do parque linear, com o intuito de aumentar o índice de áreas verdes com função social, então trazendo lá o que o Maurício Guerra trouxe, do aumento de áreas verdes para a população dentro das áreas urbanas. A gente não tinha conversado com o governo federal até então, mas essas políticas estão totalmente alinhadas, que é aumentar a quantidade de áreas verdes por habitante, metro quadrado, por habitante no município. Então, em 2016, a gente tem uma quantidade alta, se comparada com municípios da América Latina ou do Sul Global, de 87 metros quadrados por habitante, pensando no município inteiro. Só que quando a gente olha para dentro da área urbana, pensando em áreas verdes com função social, e assim, que tenha a possibilidade de uso da população, então um parque urbano, como a Lagoa da Rua do Porto, por exemplo, esse índice cai lá em 2016 para 6,2 metros quadrados por habitante, que é extremamente baixo. Alguns índices que a gente já colheu, né, a nível mundial é do mínimo 10 metros quadrados por habitante. Então a gente busca outra análise, né, essa distribuição dessas áreas verdes dentro da área urbana. Então a gente, além de ter um índice baixo em 2016, a gente tem um índice muito desigual. Então áreas da cidade, para quem conhece Campinas, próximas da Lagoa do Taquaral, a população do entorno tem acesso a uma área verde de qualidade, e longe dessas áreas, nas áreas mais vulneráveis periféricas, quase nada. Neste caso, mais 70% nas unidades territoriais, né, que são os distritos, né, ou os bairros da cidade, naquela época tinham 0 metro quadrado por habitante, considerando as áreas verdes qualificadas, né, mais do que 200 metros quadrados, mais 70% de área permeável, etc. E aí, com algumas análises, né, vou passar correndo em alguns slides, mas pensando nos buffers, na época a gente não tinha aquele conceito de 300 metros, então aqui a gente ainda está falando de 2,5 km de distância entre a moradia da pessoa até uma área verde, e aonde a gente precisa melhorar essa distribuição. Então, 2016, 2015, com aquele índice de 6,2 metros quadrados, nas áreas mais escuras é onde tem menos área verde, tem mais gente morando, e se a gente quiser melhorar isso e deixar com uma distribuição mais igualitária, aquele índice está errado, na verdade. Se a gente manter na projeção de aumento da população, a gente cairia para um índice para 5,3 metros quadrados por habitante, ou seja, pioraria o que já está ruim. Mas se a gente implantar os parques lineares de maneira
mais desigualitária por todas as regiões, clareando, né, o mapa, subindo para quase 13 metros quadrados por habitante de área verde com função social, mas o índice não é o mais importante é essa distribuição, isso ainda sem considerar alguns parques urbanos que a outra secretaria, né, que o João faz parte, vem implantando. Tá? E aí, como que a gente implanta esses parques lineares? Quem implanta, com que dinheiro, né, com que projeto, que foi tanto falado aí pelo Maurício. Primeiro passo, a gente internalizou no plano diretor municipal, como um sistema de áreas verdes e unidades de conservação, como um elemento estruturante a ser utilizado para consolidar o planejamento territorial, e isso validou que a alteração da legislação de parcelamento do solo, obrigando onde o parque linear estava incidente em novos parcelamentos do solo, a implantação desses seus parques lineares, através de critérios definidos pelo poder público de maneira conjunta, né? Serviços públicos, nós do meio ambiente, transporte, mobilidade e acessibilidade. Hoje, 3 parques lineares já implantados, 35 projetos básicos aprovados e 3 executivos. E a gente ainda embute nas contrapartidas de processos de estudo de impacto de vizinhança a implantação de alguns parques lineares, esses já localizados em áreas públicas. Esse é um exemplo de um parque que foi implantado. Aqui é uma foto do Google Earth, tá? Uma imagem com uma área degradada, com processos erosivos do lado esquerdo. Com muitas leucenas, espécie exótica invasora, e aí depois a transformação de um parque linear já mais qualificado, e atualmente essa é a área com a área APP preservada, recuperada e com acesso a esporte, lazer, mobilidade urbana, ciclovias. Tudo isso pensando na integração das políticas intersetoriais, então a gente está falando de recuperação de área degradada, pensando só no meio ambiente, recuperação de APP, mas a gente traz também o plano cicloviário do transporte, questões de acessibilidade universal, programa de hortas urbanas, que é de uma outra secretaria de assistência social, secretaria de serviços públicos, que é responsável pelas áreas públicas urbanas e a manutenção dessas áreas, macrodrenagem da Secretaria de Infraestrutura e afins. Então, internalizar uma série de políticas públicas num território específico, pensando na qualificação ou requalificação dos bairros da cidade. Aqui alguns exemplos, né? Disso que eu falei, tentando cada vez mais trazer parques mais naturalizados também. E aí, com parcerias, a gente tem aí, ou a nível metropolitano do Reconecta, ou no nível de município, desde ONGs locais, como a FEAC, organizações internacionais como a GIZ, WRI e o ICLEI, como universidades, o Estado, o Ministério Público no nível metropolitano. Aí esse é só um exemplo de um parque que o projeto básico está sendo feito, com a GIZ, que é uma agência do governo alemão, e outro pela Universidade de São Francisco. Então, os projetos feitos por estudantes ou contratados por uma cooperação internacional. Sempre pensando nos processos participativos, as soluções baseadas na natureza, as infraestruturas naturais, elas têm talvez, eu não gosto de falar o critério técnico, né, mas o critério da Secretaria de Meio Ambiente, de alguma secretaria afim, mas são para as pessoas. Então, se a gente está falando em requalificar os bairros, dar mais acesso à população, é para atender a demanda da população, e os processos participativos são essenciais, e a gente vem buscando isso na fase de elaboração dos projetos básicos, que é onde a gente pode alterar o projeto. Depois a gente segue com a parte mais burocrática de licitações e afins. Financiando isso através de recursos nacionais, internacionais, como dito, o BNDES, a gente já tem projetos no BNDES, o próprio orçamento municipal, a interface com as políticas públicas intersetoriais e as compensações ambientais ou outros artifícios, mecanismos e ferramentas da legislação municipal. O estudo de impacto de vizinhança é um deles. Aí agora, em um minuto, eu vou falar sobre o nosso plano local de ação climática, que abraça todos esse planejamento ambiental que foi dito, só que agora de maneira mais recente e de maneira mais interdisciplinar, através de um grupo de trabalho com mais de 14 instituições do poder público local, né, da administração direta e indireta. Mas eu estava reparando, Maurício, que a visão que você colocou é bem próxima do que a visão que a gente colocou no nosso plano local, mas assim, é um documento estratégico que propõe um caminho integrado inclusivo para Campinas, alinhado às prioridades sociais, ambientais e econômicas, visando mitigar as emissões de gases de efeito estufa e aumentar a resiliência da cidade aos impactos das mudanças climáticas. Focado mais em adaptação, a gente olhou para adaptação e também para mitigação, mas aqui pensando em infraestrutura e planejamento urbano,
territorial, a gente traz os riscos, o mapeamento dos riscos climáticos. Lembrando que esse mapa também é cruzado com o mapa dos parques lineares para a gente olhar se os parques lineares também podem ter essa característica de adaptação para algum risco elencado e diagnosticado. E sempre com as parcerias que a gente citou aqui dentro do Cities for Forest, um projeto da WRI, trouxe, né, um olhar de soluções baseadas na natureza com uma estratégia multiescalar para o desenvolvimento desses nossos planos e ações. Aqui só um exemplo, né, do mapeamento com as possibilidades de soluções baseadas na natureza que a gente vem elencando e as suas prioridades de implantação. E é isso, eu tentei correr para dar o tempo da plaquinha, mas, desculpa cortar a palma de vocês, mas o que eu queria trazer de maneira muito rápida, mas a gente depois pode mandar todos os links que a gente busca ter e deixar dentro do processo, dentro também dos nossos sites, que tudo que a gente vem fazendo, quando tem uma ação de implantação de um parque linear, por trás disso tem todo um trabalho de planejamento e de conversa com todos os atores de fato, principalmente a sociedade civil e o poder público de seus diversos níveis. Às vezes a gente chega até o governo federal, mas principalmente entre as cidades, com o Estado. Hoje a gente busca conversar bastante com a CETESB nos critérios de implantação, de inclusão de SBNs dentro do processo de licenciamento e por aí vai. E aí eu passo, que é uma secretaria nossa parceira, que tem também projetos do planejamento de subsecretaria, mas que estão também alinhados e atendem uma série de critérios e metas e ações que a gente tenta e colocou lá no nosso planejamento ambiental e climático da nossa secretaria. Tá bom? Agora sim, muito obrigado. Obrigada, Gabriel. É importante observar como a iniciativa e o interesse do poder público têm influência direta em todas essas ações, né? Queria só fazer uma observação, que a gente está sem combinar os 4 na mesma paleta de cores aqui. E agora eu passo a palavra para o João Pedro, que também é da Secretaria de Campinas. Bom dia a todos. Agradecer aqui a oportunidade, a Silvia, o Gabriel, que é nosso companheiro lá de Campinas, Camila, o professor Marcelo, que é referência nossa na área de arborização. Eu vou falar um pouco para vocês a respeito das políticas públicas voltadas para a arborização, da arborização urbana, principalmente de Campinas. Atualmente a gente está com 2 projetos, um deles é a arborização urbana através das microflorestas urbanas. É difícil falar depois do Maurício falando, mas a gente fica feliz porque boa parte do que ele falou, do que ele está propondo, a gente já vem fazendo em Campinas. E primeiro eu vou falar das microflorestas. As microflorestas que a gente está implantando são aglomerados de árvores, principalmente em rotatórias, em praças, em locais que estão mais desprovidos de arborização. E nada mais é do que, como o próprio nome diz, são microflorestas em ambientes urbanos. Então, a gente tenta criar esse microambiente, né, nessas praças e parques públicos, principalmente em rotatórias. É um projeto que a gente visa cumprir os objetivos das ODS, né? Só com esse projeto a gente está atingindo 3 objetivos dos 17 propostos pelas ODS, né? Objetivo 11, 13 e 15. Esse projeto ele não é uma invenção de Campinas, né? Ele já vem acontecendo em outros locais do mundo. A gente trouxe aqui 3 exemplos, né? Na Holanda, na Austrália e na França. O projeto que eles... Quando chegou essa ideia para nós, a gente foi pesquisar a respeito, chegou no início do ano, em março, e aí a gente foi pesquisar a respeito, onde já aplicava. E nesses 3 países, eles utilizam uma metodologia um pouco diferente da nossa. Eles colocam uma área bem restrita, coisa de 30, 50 metros, e sempre cercado. No nosso caso, nosso projeto, a gente prevê a possibilidade de fazer essas microflorestas cercadas, só que no nosso caso, até agora, a gente não viu necessidade de nenhuma delas. Boa parte, né? A importância, o Maurício já falou, o Gabriel já falou muito bem disso, você mudar o microclima daquela região. Você plantando árvores, você vai mudar a fisionomia arquitetônica daquelas praças, principalmente das rotatórias, né, que a gente vem falando.
ajudando a avifauna dali presente, valorizando o espaço urbano, né? Quando você tem um empreendimento e você faz o plantio e recupera aquela área na frente, com certeza aquele local ele acaba aumentando o seu valor financeiro e também para atuar como mais importante, né, absorvendo o gás carbônico e mitigando o aquecimento global. Aqui é só um dado palpável para a gente, né, não é um número exato, né, mas uma árvore ela pode reduzir até 10 quilos de gás carbônico por ano, e a gente fazendo essa microfloresta de 200 árvores, a gente vai sequestrar até 2.000. Né? Esse número é um número aproximado. Aí falando um pouco da metodologia nossa, eu já dei uma introdução, mas a metodologia nossa é escolher essas áreas que estão desprovidas de arborização e fazer o plantio. Inicialmente, a gente previu um plantio bem adensado, coisa de 1 metro, 1,5 metro até das árvores. No entanto, conforme a gente foi fazendo, a gente percebeu que, aumentando um pouquinho esse distanciamento entre as mudas para 1,5 metro a 2, a gente tinha o mesmo objetivo paisagístico, então a gente não tinha tanta diferença assim. A gente economiza muda, porque está difícil ultimamente a gente produzir muda. Nós temos o nosso viveiro de produção de mudas em Campinas, recebemos também de doações, de compensações, mas está difícil. Então a gente aumentou um pouquinho, e porque a gente paisagisticamente tinha o mesmo resultado. E também escutando o pessoal da mão de obra, o pessoal da roçagem, que em termos de mobilidade, com o distanciamento de 1 metro, ficava difícil essa movimentação das roçadeiras. Então aumentou, então foi um combinado, que a gente fez um protótipo, né? Deixa eu ver se está no próximo slide. Não, mas a gente fez um protótipo na região do Taquaral, justamente para medir tempo de serviço, para medir, como é um projeto novo, a gente não tinha tanta familiaridade com aquele modelo, a gente fez isso e aí foi adaptando para as próximas. Como o Gabriel já antecipou, quem faz a parte de roçagem, a parte de manutenção das áreas verdes em Campinas, somos nós da Secretaria de Serviços Públicos, e nós temos 3 meios de trabalho. Os próprios trabalhadores, funcionários públicos, a empresa terceirizada e os reeducandos. Os reeducandos, eu achei importante trazer aqui para vocês, que é uma parceria que nós temos com a Secretaria de Administração Penitenciária, com a alocação de mão de obra prisional. São detentos em final de pena, de crimes leves, e aí a prefeitura faz o pagamento de um salário que vai para a conta deles ou de familiares, e eles trabalham para a gente. Trabalham na parte de arborização, fazendo roçagem, de plantio, trabalham com viveiros, trabalham no zoológico do Bosque de Jequitibás. Então, é um trabalho interessante, porque a gente dá a oportunidade de reinserção para os reeducandos, né, que a gente chama, aprenderem novas profissões para não sair dali sem nada. E, além disso, a cada 3 dias trabalhado, diminui um de pena no final. Então, é bem interessante para a gente também. Aqui é um pouquinho das espécies que a gente utiliza, né? Nas microflorestas, a gente usa apenas espécies nativas. No entanto, por ser áreas urbanas, é permitido o uso de espécies exóticas, mas a gente optou apenas por espécies nativas. Todas as mudas, né, que a gente faz o plantio são do viveiro, salvo as exceções que eu falei, que é advindas de algumas compensações que são doadas à Prefeitura de Campinas. Aí, volta nos dados do Gabriel do PLAC, eles elencaram para a gente fez uma adaptação do que eles trouxeram para a gente, que é áreas com risco na onda de calor em Campinas. E principalmente nas zonas noroeste e na zona sudoeste, que são as áreas mais carentes de arborização, carentes de parques. Então, foi um local que a gente escolheu para dar início na implantação das microflorestas. Aqui é a base que eles utilizaram, né, para fazer essas áreas de risco de calor, que é a da ação climática, que é uma plataforma da UrbVerde, que é da USP, da Federal da Bahia, da UFSCar, e elencando as regiões de Campinas que tinham mais risco de zona de calor. A nossa meta, né? A nossa meta a gente jogou lá em cima, vamos tentar, nesses 4 anos agora, fazer 200. Até agora nós fizemos 14, provavelmente hoje já finalizou a 15ª. É uma proposta bem, vamos ver, bem alta, só que essas primeiras que a gente fez,
elas são bem maiores, elas são áreas de 3.000 metros quadrados, 2.000 metros quadrados, então foram áreas que a gente fez no plano piloto para ter bastante notícias, para ser bastante falada, e agora a gente vai adequar, fazer algumas em menores áreas, onde é possível. Aqui é só para falar um pouquinho da lei, que a gente fez um projeto de lei complementar visando a adoção dessas microflorestas, porque a gente já tem isso nas praças, né? As associações de bairros, empresas, elas podem adotar a praça mediante colocar a placa de publicidade e ela faz a manutenção. E aí a gente previu isso também para as microflorestas, tanto para implantação do zero, quanto apenas para a manutenção das áreas. Essa é o mapa, né, onde a gente já implantou as microflorestas. Essa aqui é a região que a gente chama região do Campo Grande, que depois eu vou falar também do outro projeto, que é nessa região, que é uma das ondas de calor. Aqui é a região noroeste, sudoeste, que é a região do Ouro Verde, que também sofre muito com essa parte de ondas de calor. E aqui outras espalhadas na cidade. Aqui é interessante que são duas, que é na Avenida Prestes Maia e na Prefeito Faria Lima, que são regiões, não sei se o pessoal de Campinas conhece, onde tem pelo menos 3 grandes hospitais. Então, a gente visou fazer o plantio nessas... são áreas relativamente já arborizadas, mas a gente optou por fazer mais plantio ali, justamente por ser uma área sensível. Aqui é só uma tabela, né, com as microflorestas que a gente fez, com a área de plantio, com a quantidade de mudas que a gente utilizou, e provavelmente hoje a gente já atingiu 17.000 mudas plantadas apenas nesse projeto das microflorestas urbanas. Aqui é o que eu falei para vocês, que é no cartódromo, que é na região do Taquaral, que foi a primeira que a gente fez. Esse aqui é o nosso pessoal fazendo abrindo as covas, plantio. Uma área de 4.800 metros quadrados, a gente plantou 2.000 mudas. Aqui é o Balão do Laranja, que é uma área conhecida em Campinas, que é uma área perdida para a gente, porque não é uma área para visitação da população. Você percebe que não tem nenhuma faixa de pedestre. Então, é uma área que não tinha utilidade para a gente, então a gente optou por fazer o plantio para mudar um pouco o clima dessa região. Aqui é um outro exemplo, né, do Parque do Itajaí, também é uma área um pouco menor que as outras, mas também fizemos o plantio. E esse aqui é só o nosso banner de comunicação visual. Isso aqui, infelizmente, a gente não consegue colocar em todas, né, mas as que têm maior visitação, a gente coloca justamente para fazer um pouco de propaganda do nosso trabalho. Aqui apresentando um pouco, né, que o nosso retorno foi muito positivo na mídia, saiu em diversas mídias. E aqui é um ponto muito interessante da gente, que em junho o presidente Lula inaugurou uma floresta urbana na França. Ele está aqui junto com o presidente da França. Eles inauguraram uma floresta urbana. Aí a gente foi pesquisar o que era, e era muito semelhante ao que a gente está trabalhando em Campinas. Obviamente, né, em Paris, então, as árvores que eles plantaram lá é bem maior que a nossa, né? Mas não que as nossas sejam pequenas, varia em torno de 2 metros, 2,5 metros. Mas é interessante que não é uma invenção nossa e está sendo replicada no mundo todo. Agora eu vou para a segunda política pública que a gente espero conseguir terminar também. É a segunda política pública que a gente está trabalhando em Campinas, que é o projeto de arborização viária da região do Campo Grande, que é uma das regiões, que é a região noroeste, que é uma das regiões mais afetadas pelas ondas de calor. Aqui é só falando da região metropolitana, o Gabriel já falou isso, então eu vou pular para economizar tempo. A região do Campo Grande, ela fica em torno de 15 metros do centro de Campinas. Então, é um trajeto demorado de ônibus. E em 2019, 2020, a Campinas fez o BRT, que é os corredores de ônibus, tanto para essas duas regiões. Então, para essa obra, tiveram que ser cortadas muitas árvores, que já eram poucas e tiveram que ser cortadas. Então, nós, da Secretaria de Serviços Públicos, fizemos um projeto de arborização na região do Campo Grande, e assim que terminar essa região, a gente vai replicar para a região do Ouro Verde, que é a outra região, né, a região sudoeste, que é uma medida mitigatória, ela não tem nenhuma obrigação legal com o CETESB, com compensação, nada. A compensação é outro trabalho, isso aqui é uma proatividade do município. Então, a gente elencou 17 bairros, estão aqui todos divididos, e está fazendo um plantio apenas em calçadas. E aí eu vou falar para vocês daqui a pouco também, que é um estudo de caso que a gente fez apenas do Parque Valença, que é o primeiro que a gente iniciou o projeto. A metodologia de trabalho que a gente utilizou.
a gente utilizou um pouco diferente, a gente está fazendo uma abordagem de porta a porta, com engenheiros, com os munícipes, para ter maior aceitação da arborização, porque em Campinas, depois dos acidentes fatais que tivemos muita reclamação com árvores, então nós tivemos essa preocupação de falar com o munícipe, fazer uma espécie de educação ambiental, porque o engenheiro ele vai até as casas, ele bate, ele conversa com a população e fala da importância da árvore para ter maior aceitação. Depois disso, a equipe nossa dos pedreiros, eles quebram a calçada, instantaneamente, já vai a equipe de calceteiros para arrumar, para não deixar aquilo quebrado, né, para não ter nenhum outro problema para o munícipe, e em seguida vai o pessoal do plantio. Nos primeiros locais, a gente colocou até um anel de acordo com a largura da calçada. Hoje não, hoje a gente já está fazendo apenas desse modelo mais quadrado aqui, porque é mais rápido o trabalho. Isso. Até agora, a gente já fez a abordagem em 50% dos bairros e o plantio apenas em 30%, porque como a gente teve que... Está difícil, né, mão de obra, estamos cortando gastos, então a gente teve que dividir a equipe de plantio nas microflorestas e na arborização viária, então a gente dividiu, a gente está atrasado um pouquinho, mas está trabalhando. E aí, o que eu falei do Parque Valença 1, que foi o nosso primeiro, a gente aumentou a arborização em calçadas em mais de 150%. Essas são imagens atuais, né, 2 anos após o início do projeto. E aqui, falando um pouco agora do Parque Valença 1, é uma região que tem 640 mil metros quadrados, 28 ruas e cerca de 9.500 metros de via pública. A gente plantou cerca de 500 árvores em calçadas, e aqui eu trouxe alguns dados, né, uma planilha grande, mas é só para exemplificar o sucesso desse trabalho. Em 2023, nessa mesma rua aqui, essa aqui é a rua Ernesto Galani, ela tinha apenas uma árvore em toda a extensão. É uma rua pequena, são apenas 110 metros, mas em 2015, quando a gente fez o segundo inventário naquele bairro, a gente viu o número aumentar em 600%. Isso para uma via bem pequena. Para essa segunda via, a General Eurípides Machado, é uma via um pouco maior, uma das maiores do bairro, porque ele é um bairro pequeno, tinha 685 metros, tinha apenas 14 árvores em 2023, e depois em 2025, no segundo inventário, a gente identificou 94 árvores, um aumento de 570%, extremamente expressivo. E, no total, a gente, em todo o bairro, a gente tinha apenas 320 árvores, isso apenas árvores de calçada. Esse levantamento não foi feito para praças do bairro em questão. A gente aumentou para 802, então um aumento de 151% apenas nesse bairro. Aqui é só para a gente conseguir visualizar, isso que foi na época do plantio, a gente consegue ter uma distribuição bem interessante aqui, que antes, em todo esse território aqui, dessa via, tinha apenas esse indivíduo no bairro todo, na rua toda. E, finalizando, aqui é só uma vista gráfica, em gráfico para vocês, onde o cinza é as árvores pré-existentes nas ruas, e aqui é o número das árvores que a gente plantou. Então, você vê que grande parte das árvores é oriundo do nosso projeto, do nosso plantio. É isso, agradecer a vocês. Obrigado. Obrigada, João. Vou passar a palavra aqui para o Marcelo Leão. Olá, bom dia a todos, tudo bem? Vou tentar falar aqui na velocidade 1,5 do WhatsApp, aqui que você já deve estar com fome, né? E também a Silvia deu um tempinho bem curtinho para a gente, mas... primeiramente, gostaria de agradecer aqui a organização do evento, em especial a Silvia, né, o pessoal do movimento, os nossos amigos de Campinas aqui, que estamos sempre em contato, aí, trocando informações e experiências. Grande Mauricião aí, né, sempre espalhando esperança para a gente. Então, é um enorme prazer estar aqui conversando com vocês em Piracicaba, falar em casa, né, um pouquinho do que a gente está tentando fazer. Né, como eu havia conversado ali, o desafio é grande, os planos são grandes, e a gente está tentando criar algumas vias para a gente implementar algumas ações práticas. Então, acho que até a organização do evento foi muito assertiva, porque a gente falou num plano nacional,
veio para uma iniciativa metropolitana, né, e quase que já uma implementação em nível local ali de um bairro extremamente carente que a gente acompanha bastante em Campinas. E agora eu vou falar um pouquinho como que eventualmente a gente pode tentar acelerar para trazer um pouco mais de esperança aí para todos nós que ficamos ansiando por uma cidade melhor. Então, também vou pular aquele famoso momento de introdução, né, de como a gente vai precisar dessas áreas verdes nas cidades. Isso está muito claro que já é assim, questão de saúde pública, é obrigação dos governos olharem com mais atenção para isso, né? E a gente que estuda um pouquinho, fica ali se informando, aprende lá com o nosso querido professor Juan, que está em todas também, né? Então, assim, uma árvore, um espaço verde, a gente precisa de duas coisas. O espaço, para que a gente tenha um espaço a se implementar o nosso verde urbano, e esse dinamismo de uma coisa viva que requer cuidados, atenção. Então, assim, acaba sendo aí a analogia de um filho, né? Não adianta só botar no mundo, a gente precisa cuidar de uma árvore, a gente precisa manter o patrimônio arbóreo que a gente tem hoje, né? Então, se fala muito em plantar, às vezes esquecemos um pouco de cuidado que temos, sabendo que uma muda, ela é uma intenção de uma sombra, né? E quando a gente tem uma árvore na cidade, a gente tem ali realmente aqueles serviços ecossistêmicos de tanto dos quais a gente está falando que a gente quer na nossa cidade. Então, essas duas atenções. O espaço de plantio a gente resolve com planejamento. Está aí o Marcelinho Guidotti, tá os nossos arquitetos urbanistas aí, que tem que pensar cada vez melhor em colocar as micro, as macro florestas, o indivíduo arbóreo dentro de uma cidade, né? E o planejamento, hoje, a gente já conta com ferramentas, então a gente trabalha um pouco de pesquisa também no Laboratório de Silvicultura Urbana, tentando trazer como a gente pode ter essas informações de conexão de fragmentos, de áreas prioritárias de plantio, onde esquenta mais, a gente vai plantar mais, onde a gente tem mais carência, a gente precisa levar o verde de uma forma democrática para quem não tem essa opção, né? Nós já temos, igual o Gabriel lembrou aqui, indicadores, né, que estão sendo colocados como desafio para as cidades, o 330-300, que a gente tem que enxergar lá 3 árvores da nossa casa, tem que ter lá 30% de cobertura arbórea, comunidade diária, e a gente tem que estar a 300 metros de distância de uma área verde pública para que a gente tenha uma condição satisfatória de vivência nos meios urbanos. Então, quando a gente se fala em planejamento, né, aqui é o caso de Piracicaba, onde a gente fez um processamento 2019 para 2020, com uma imagem de altíssima resolução, entendendo árvore a árvore, mancha a mancha, com processamento de satélite, né? E isso tudo nos traz ferramentas para que a gente possa realmente planejar aonde nós vamos priorizar os nossos plantios, aonde nós vamos direcionar as nossas equipes para uma melhor manutenção das árvores adultas, né? E essa informação, Piracicaba tem já no seu plano de arborização urbana, que foi entregue em 2020, que já está quase em face de uma renovação, né? Pegamos, certo, uma pandemia aí praticamente, né, que nos atrapalhou muito, transição de governo, mas nós temos lá a nossa cobertura arbórea, nós temos a nossa cobertura arbórea por região, nós temos a nossa cobertura arbórea por bairro, nós temos a nossa cobertura arbórea por quarteirão, toda processada em termos de informação com alta resolução, tá? Isso se expande para uma contagem de número de indivíduos arbóreos por rua, né, por quarteirão. Então a gente consegue já por meio da tecnologia e imagens de alta resolução ter essas informações disponíveis. É claro que são informações quantitativas e não qualitativas. A gente sabe que ali tem uma árvore, a gente estima mais ou menos o tamanho dela, mas a gente não ainda tem como uma visão se é uma leucena, se é um jequitibá, e isso tudo vai se aprofundando conforme a tecnologia vai ficando mais disponível. Nós já temos uma intenção do governo municipal aqui agora de fazer um recadastramento, nós já se projetamos para tentar adquirir a imagem já com uma volumetria da árvore, com uma alta precisão. Então, conforme o tempo vai passando, as tecnologias vão ficando cada vez mais acessíveis para a gente. Então, esse planejamento, ele tem que ser feito, né? Ele vem lá de uma escala federal, ele baixa aí para os estados e regiões metropolitanas que buscam essa conectividade, mas cabem aos municípios realmente, de fato, pensarem na condição local. Hoje a gente está em várias cidades no Brasil todo, em alguns estados aí já atuando também com planejamento, e isso tudo
nos traz aí uma condição para cada vez mais tentar implementar essas ferramentas de tecnologias digitais para que a gente conheça a arborização. E agora eu vou passar rapidamente para vocês, né, o projeto nosso que é o carro-chefe, porque eu venho de uma família de agrônomos e desde minha avó foi uma das primeiras agrônomas formadas aí na Exalc, e desde então sempre se fala da necessidade de uma arborização urbana, né, e muito pouco se sai do papel. Então, a gente acredita que realmente a tecnologia pode colaborar com a gente, então eu venho desenvolvendo pesquisa, a gente recebeu um fomento muito grande da FAPESP, PIP fase 1, 2 e 3, e agora está indo para uma inovação com o FINEP, tá? E a ideia foi tentar resolver como que a gente poderia melhorar um dos maiores entraves, que é essa tomada de decisão em relação ao adequado manejo arbóreo, que é essa manutenção das árvores na cidade, principalmente daquela que já está ali e já está fazendo sombra e muitas vezes garante uma boa qualidade de vida para a gente. A gente sabe que, ao mesmo tempo que a gente tem que obedecer os requisitos legais de crimes ambientais, de legislações municipais, estaduais, a gente também tem que ali estudar bastante para falar, poxa, eu tiro essa árvore, se eu deixo de tirar, bate um vento, né? Cada vez mais esses ventos extremos que temos, excesso de água, chove bastante, venta bastante, e a árvore sempre esquecida, né? Então, às vezes falam, São Paulo tem um número de aproximadamente 5 a 6 mil quedas ano, né, na estação chuvosa. A gente acha que cai pouco frente à falta de cuidado que a gente se tem com uma árvore. Quem é agrônomo sabe que precisa de nutrição, precisa de controle de pragas, precisa de podas, precisa de monitoramento, e muito pouco se faz, né? Então, o nosso trabalho é muito focado em todos os aspectos para tentar transformar o que realmente a árvore, o papel da árvore na cidade, né? Então a gente trabalha realmente para que esses serviços ecossistêmicos, hoje a gente já tem nas grandes bibliografias falando em aproximadamente 21 serviços que uma árvore presta na cidade, né? Seja um conforto psíquico, seja ali uma redução da temperatura, conforto microclimático, direcionamento de particulados, ruído. Então, essa é a nossa métrica a ser perseguida. Como que a árvore pode ficar em segurança prestando esses serviços, tá? Então, esse aqui era mais ou menos o retrato da nossa situação, não atual, mas a situação quando a gente ia fazer o nosso plano de arborização aqui em Piracicaba. A gente trabalhou na pesquisa com mais de 250 cidades, e isso se reflete numa desorganização em termos de... Às vezes tem até um aplicativo de solicitação, tem um sistema que recebe o processo, mas esse fluxo da solicitação ao atendimento do que a árvore realmente precisa, ele muitas vezes é interrompido e não funciona de uma maneira legal. Então, essa é a identificação da nossa dor, né? E aí a gente propôs, com a ajuda de uma equipe, onde eu estou só aqui falando, mas várias pessoas de tecnologia, várias pessoas de sensoriamento remoto, falando na proposição de um sistema que integrasse a solicitação, né, até ali a operação de manejo, tá? Lembrando que são usuários completamente diferentes. Um está com a motosserra, com uma luva, com um óculos no sol, com trânsito, o outro é um munícipe que muitas vezes não tem acesso a um celular. Então, tudo isso precisava ser bem pensado, né? Então, agora já falando um pouquinho de um trabalho comercial, mas muito mais para inspirar vocês, quem trabalha com tecnologia, quem trabalha com arborização, de também verificar de que como esses planos podem se tornar realidade, ou pelo menos acelerar um pouquinho, tá? Então, falar no sistema de gestão digital do verde urbano, da arborização urbana, ele envolve, primeiro, uma motivação pública, né? Ou seja, um interesse da gestão pública em criar uma boa legislação que estabelece procedimentos de autorização e licenciamentos claros e transparentes em relação ao que deve ser feito com aquela árvore, tá? Nós não podemos esquecer que um sistema, ele sempre é que nem um carro, ele precisa ser dirigido por alguém. Então, quem está na prefeitura, quem faz interface fora da prefeitura, como as concessionárias de distribuição de energia, ou até mesmo os munícipes, o que a gente tem de dado numa prefeitura, né? A gente chega lá, aquilo para nós é uma mina de ouro, com informações históricas do que foi plantado, do que não foi plantado, sempre tudo muito mal organizado, tá? E às vezes sistemas que já foram até
ficam sistemas legados, né? Então, tudo isso é reunido ali dentro dos requisitos de um sistema, e a gente não pode esquecer que não tem árvore na cidade sem o envolvimento e a mobilização das pessoas, tá? Então, a gente costuma falar que a arborização, ela é o último das necessidades de um governo, né, em termos é o último estágio de desenvolvimento. A gente pensa em segurança, pensa em transporte, pensa em educação, pensa em saúde, mas esquece a arborização em termos de desenvolvimento, e o orçamento também fica esquecido. Então, é muito importante essa mobilização, porque é isso que realmente atinge ali as nossas gestões públicas. Então, dentro desse contexto, né, a gente já está rodando em algumas cidades, a gente tinha essa necessidade de levar uma ferramenta muito fácil de ser usada, né, porque a gente sabe também das complexidades do poder público, quem está lá na prefeitura sabe, ora sem internet, quando tem internet não tem celular, se tem celular e internet tem alguém ameaçando a se furtar o celular. Então, a ideia foi tentar reunir essas necessidades e criar um sistema fácil de usar, para que a gente pudesse tentar integrar quem realmente está envolvido no manejo arbóreo de uma cidade, tá? Então, a gente tem lá uma empresa terceirizada que faz manejo, a gente tem uma secretaria que faz serviços públicos, que contrata aquela determinada empresa, ou mais de uma empresa, né? Trabalhamos em São Paulo, são 32 subprefeituras, tá? Então, tudo isso a gente tenta reunir para girar essa engrenagem, sem esquecer não só das concessionárias de serviços públicos, no caso de distribuição, mas temos gás, temos trânsito, temos outras muitas coisas que influem na nossa arborização diretamente, tá? Lembrando que esse sistema ele precisa receber uma integração com outras pastas, né, como pastas de produção de mudas, como, por exemplo, as ações de compensação ambiental. Então, como que a gente faz essa gestão? E aí que vem essa complexidade. Como complexidade, a gente interpreta um desafio a ser vencido através do nosso trabalho, tá? Então, hoje, nós já temos algumas interfaces de suspensão preventiva de risco, tá? A gente vai querer tornar isso gratuito aí para a Defesa Civil, para que elas possam antecipar um problema de uma árvore tecnicamente, né? Esses aplicativos, em vez de você chamar um Uber, você chamaria ali a atenção para uma eventual não conformidade com uma árvore, tá? A gente já tem alguns mapeamentos de integração, agora que a gente está tentando conseguir chamar a CPFL para uma conversa do ponto de vista de agir conjuntamente, né? A gente sabe que precisa de sombra, sabe que precisa de luz no mesmo local. Então, isso precisa ser bem conversado, e a gente acaba trazendo a informação para tempo real e, se Deus quiser, um dia trazendo mais transparência para os munícipes, tá? Então, esse é um trabalho que a gente fez, por exemplo, em Cordeirópolis, mapeando todas as oportunidades de plantio para que a gente pudesse produzir as mudas de acordo com as necessidades e compatíveis com o plano diretor de arborização, e cada local recebia uma indicação, se era na calçada, no canteiro central, numa área verde pública, né? E sempre observando um checklist, onde a inteligência artificial cada vez mais nos apoia na tomada de decisão. As ordens de serviço são emitidas, né? E isso ainda se transforma numa ordem de operação até a consolidação do antes e o depois da muda. Não lembrando que não adianta plantar, né? Como eu disse para vocês, é vivo. João sabe melhor que eu, o número de perdas, seja por vandalismo, seja por abandono, é muito grande. E Porto Alegre, que é esse caso aí, resolveu agir diferente, trabalhar mais qualitativamente do que quantitativamente. Menos muda com mais qualidade. Então, essa questão de avaliação, né, eu vou passar rapidinho aí, eu acho que ainda tenho 2 minutinhos, mas a necessidade de se tomar uma certa decisão. Poxa, eu tiro essa árvore ou não tiro essa árvore? Hoje a gente tem uma ABNT já que direciona e fundamenta essa tomada de decisão, sou um dos relatores dessa norma, ela já tem a 2ª edição, né? E a gente trouxe isso também para uma aplicação para que a gente tivesse uma gestão digital mais eficiente, né? E também trabalhasse algumas questões de inteligência artificial, principalmente para o machine learning, tá? Todas as avaliações elas ficam documentadas em relatórios criptografados que geram comunicados aos munícipes, né? E isso a gente vai tendo um censo conforme a gente tem o quê? A solicitação por demanda de manejo arbóreo da população, da secretaria ou da cidade.
Então, essas análises, a gente faz tudo para tentar manter a árvore, mas a gente consegue fazer já por meio de análise de dados, o que vai precisar de uma restografia, uma análise aprofundada nível 3 da BNT. Então, está aí como comprovar de fato a necessidade de remover uma árvore, tecnicamente, né? Então, está a tomografia, nosso querido professor Demostes fazendo trabalho com a gente, né? O pessoal conhece muito ele aqui de Piracicaba, que é uma pessoa de vanguarda em termos de tecnologia e pesquisa nessa área, tá? E aí, pessoal, não adianta só ficar no licenciamento, a gente tem que garantir o plantio, e o plantio com rastreabilidade, ou o manejo, né? Não só plantio, a poda, o cabeamento, o controle fitossanitário, e aí a gente tem uma outra aplicação que também gerencia e também abre as ordens de serviço para que a gente tente ficar cada vez mais distante do papel e cada vez mais no digital em termos de gestão. Tá? Então, esse é o tipo de plantio que a gente está fazendo lá em Porto Alegre, todas as árvores mapeadas. Nós já temos um painel público onde a população acompanha em tempo real esses plantios, e a ideia ainda é que a gente possa agora fazer a adoção, gerar adoções de árvores para que a própria população possa cuidar e ser sensibilizada com a árvore em frente à sua casa. Hoje, a gestão preventiva vai visar não termos tanto problema com as redes de distribuição, né, uma vez que a gente precisa disso, da energia, mas a ideia é que a gente possa cada vez minimizar esses impactos nas árvores, né, através das boas práticas de manejo. Então, rapidamente, pessoal, é trabalhar ciência de dados, é trabalhar as novas tecnologias para tentar alcançar esses objetivos que todos nós estamos aqui propostos, tá? Nós estamos lançando agora 3 aplicativos, né? Um para adoção de árvores, outro para fiscalização e outro para solicitação de plantio, que inclusive já está rodando em Porto Alegre, tá? Então, a ideia é que trabalhemos nessa conscientização, né? Essas são algumas prefeituras que já estão rodando com a gente, aí Porto Alegre há 4 anos, Campo Grande há 3, Prefeitura de Piracicaba também há 2 anos aí, e a gente espera muito mais agora. A gente saiu da pandemia, foi para o mercado e depois ainda teve essa troca de municipalidades, né? E agora a gente está aí para mostrar um pouquinho nosso trabalho. Era isso que eu tinha para trazer para vocês. Agradeço a atenção e parabenizo aí toda a organização. Muito obrigada. Eu acho que os 3 colocaram alguns pontos em comum aqui, que foi, primeiro, esse interesse público, tudo começa daí, um bom planejamento, essa educação ambiental, tudo isso articulado por alguns agentes e atrelado à tecnologia, e, ao final, uma boa manutenção, né? Então, obrigada pelas apresentações aí. Eu vou abrir para perguntas, acho que 3 seria um número interessante para a gente ficar dentro do tempo. Quem quiser perguntar, está aberto. Boa tarde. Meu nome é Rafael. Eu estudei em Campinas de 2012 a 2018. E é muito interessante a gente ver todo esse estudo, tudo isso sendo feito, porque eu sentia muita falta justamente disso. A gente percebe que Campinas é uma cidade muito grande, eu acho que é muito rica em muitas coisas, mas essas áreas verdes, áreas para serem utilizadas pelas pessoas, falta muito. E a gente percebe muito vazio urbano dentro da cidade. Então, principalmente essa iniciativa que o João Pedro trouxe, eu acho muito legal. Ainda acho que falta um pouco de aprofundar um pouco mais, porque acho que é muito interessante você ter essas microflorestas, mas, igual você trouxe no exemplo da rotatória, não dava para ser utilizada porque não tinha faixa de pedestre. Será que não tem como a gente ter essa ligação com outros órgãos para poder ser utilizado esses espaços de uma melhor forma? Porque a gente sabe que é muito bonito, a gente planta, mas tem que ter todo o cuidado, tendo o incentivo da população também, trazendo um uso de fato para esse espaço, não só como arborização. Acredito que a gente consegue, durante uns bons anos, manter isso sem tanto a necessidade do poder público.
Queria saber se tem essa possibilidade da gente conseguir trabalhar um pouco mais isso para ter a participação das pessoas também, para uma melhor manutenção. Rafael, né? Então, aquele balão lá em específico, ele é uma zona de altíssimo fluxo de carros, né? Ele liga a região importantíssima de Campinas, então ele tem diversas entradas de outras ruas ali. Então, a gente consultou a Indec, né, que é a empresa de transporte lá de Campinas, perguntando se eles tinham algum projeto de adequação daquela rotatória, alguma alteração de via. A gente sempre vai implantar uma microfloresta, a gente faz essa consulta para os órgãos de transporte, principalmente, então, para ver se tinha. Eles falaram assim, não, a gente não tem a intenção de fazer essa ligação por causa disso, porque eles não queriam a ligação entre o bairro e aquela rotatória. Então, ali já seria uma rotatória isolada fisicamente. Então, para evitar até você vê que tem caminhos, né? Tem um caminho que corta ali que o pessoal utiliza, né? Mas, obviamente, não era indicado pela empresa. Então, por isso que a gente escolheu aquele local para isolar. Em alguns outros, a gente não faz isso. A gente coloca um ponto isolado e faz um parque, faz um playground, ali, principalmente em praça. Em rotatória, normalmente, a gente faz o plantio total. Olá, boa tarde. Parabéns, pessoal. Obrigada pela organização, pelo evento. Queria perguntar para o Gabriel e para o João se essas ações... por exemplo, eu sou uma prestadora de serviço, uma consultora de restauração florestal, nós trabalhamos com diferentes métodos, plantio de muda, semente, e eu queria entender como que funciona para a gente se aproximar, né? Não só nós consultores particulares, assim como até a população e grupos que têm interesse nesse tema, se essa aproximação para participar desses projetos ficam só através de pregão, de licitação, né, porque a gente sabe dessa dificuldade para chegar até vocês. Então, eu vim aqui para mim entender como é que está e, assim, eu quero trabalhar para vocês, por exemplo, como é que eu faço? Né? Eu quero prestar um serviço. Me contratem, obrigada. Que brincadeira. Olha, a gente recebe muitas perguntas assim, tá? Mas, bom, eu sou engenheiro ambiental, sou formado em engenharia ambiental, longe de ter alguma formação da parte da Secretaria de Administração, né, que é licitações, mas cada vez mais a gente vem se aprofundando nisso porque é necessário, né? A gente, desde esse tipo de pergunta, mas assim, a gente implantou um projeto piloto de uma passagem de fauna aérea, com uma parceria com um órgão internacional que é o ICLEI. No dia seguinte, a gente recebeu não uma demanda, né, uma solicitação, né, de assim, eu também quero implantar, como que eu faço? Só que é na rua. A rua é do poder público. O ente privado não pode simplesmente implantar algo. Eu estou até hoje, acho que foi antes da pandemia isso, né? Até hoje eu estou batendo cabeça para tentar entender como que o modelo ficaria em pé nesse sentido. Mas eu não estou fechando as portas, tá? Essa resposta é um pouquinho negativa, porque a gente realmente não tem o meio, e eu não estou falando mal da lei de licitações não, porque ela é necessária, mas a gente não tem hoje um meio para fazer isso, e normalmente as licitações, os setores de licitações dos municípios, não é só Campinas, porque eu vou perguntar por aí também, eles fogem de outros modelos que não seja a licitação prática, né, que é o pregão, ou aquele chamamento público, essas coisas. Assim, no resumo, dá uma dor de cabeça para o agente administrativo que cuida da licitação. E o técnico que não sabe nada de licitação, que no caso seria o Gabriel, no caso da nossa secretaria, a Carla ou o Mário, para tentar responder questionamentos que a gente não estudou para isso. Mas, dentro do no nosso planejamento, a gente vem tentando abrir cada vez mais o processo participativo no nível de planejamento, né, na elaboração dos planos, revisão dos planos, mas também a nível de projeto, quando a gente fala do Parque Linear, por exemplo, trazer para a população, trazer para a discussão nas universidades, porque daí, pelo menos, a gente tem a possibilidade de trazer o conhecimento que vocês estão oferecendo para dentro do processo. Mas, de maneira econômica, a gente ainda está, sendo bem sincero, tá? Batendo cabeça, porque a gente não tem ainda um modelo ideal, e quando a gente estava começando a aprender, a 8666, né, que é a antiga lei de licitações, mudou para 14 mil e alguma coisa. Aí a gente voltou a estaca zero e está começando a ter que aprender do zero, sinceramente, sobre isso. Não sei se o João tem alguma coisa, mas as compensações ambientais normalmente vêm
as empresas, né, de consultorias acabam aplicando, em alguns casos, os nossos planos, programas e ações através das compensações ambientais. Só que, ao mesmo tempo, a gente não pode direcionar, por mais que a gente realmente queira, porque a gente sabe que algumas empresas dão certo, algumas não, mas é o mercado que tem que atuar para achar elas. A gente só indica o projeto, a espécie, o critério, e é a empresa, né, o interessado que precisa achar alguém para implantar, ou ele mesmo implantá-lo, né? O Gabriel já falou muito bem, e é o que eu falei na apresentação. Hoje nós temos os próprios funcionários públicos que fazem o plantio nas áreas públicas. A gente tem um contrato vigente via licitação, que a empresa é contratada para isso, e nós temos os reeducandos. Então, no nosso caso, da Secretaria de Serviços Públicos, em áreas públicas, nós já temos essas 3 formas de plantio. Mais alguém tem alguma pergunta? Minha pergunta vai para o Marcelo. Desculpa, eu estou rouco. Eu vi que você tem um trabalho muito interessante, né, nessa área de técnica e criar instrumentos para que as prefeituras possam usar, então unir a sua parte técnica com a parte pública, né? Eu vi que você fez um trabalho para a Prefeitura de Piracicaba, que foi um mapeamento que você mostrou, e eu queria entender se esse trabalho está em andamento ou se foi algo que se encerrou. E uma outra pergunta para você também, assim, esses diagnósticos, essas ferramentas que você e tua equipe criaram, para ser implantado, necessariamente depende de uma iniciativa da parte pública? Era essa a minha pergunta para entender aí e ver o que está acontecendo hoje em Pira, se você ainda está trabalhando e tal. Isso aí, parabéns, viu? Maravilha. Obrigado pela pergunta aí. Para Piracicaba, a gente realizou o plano, né, através do processo licitatório, e ele está publicado no site da Secretaria de Meio Ambiente, Plano de Arborização Urbana de Piracicaba de 2020, onde ele estabelece uma série de diretrizes para o desenvolvimento nos próximos 20 anos. Ele começou na gestão do Barjas e a gente acabou na gestão do Luciano. E depois a gente conseguiu, mesmo tendo a transição, dar continuidade no trabalho e implementar a ferramenta. Então, hoje, o nosso software faz a gestão da arborização urbana, mesmo assim, com todas as trombadas e dificuldades, né, de sair Barjas, Luciano, e agora a gente tem uma nova gestão. Tivemos uma reunião com o governo, fomos bem ouvidos, e assim, o desafio é sempre esse, né, tá remando contra a maré aí, mas aqui a gente tem um trabalho de continuidade e tenta fazer o que dá aí, tá? Então, é mais ou menos por aí. Se você precisar de alguma informação complementar, nós apresentamos também agora para o prefeito um plano de metas em relação às áreas verdes, vislumbrando um monte de coisas, controle e combate de espécies exóticas invasoras, que é a leucena. Vocês sabem que eu faço um trabalho grande com o PCJ aqui, em 42 cidades. A gente tem algumas requalificações de parques e praças para fazer. Então, assim, é sempre difícil, né? Esse primeiro ano de governo tem uma transição grande de secretarias, na Secretaria de Meio Ambiente, a arborização foi lá para obras, então tudo isso a gente está trabalhando e não para de trabalhar, mas nem sempre na velocidade que a gente quer, mas está indo. Bom, a gente tem tempo para uma quarta pergunta? É que eu fico matutando nas perguntas e a gente vai voltar para cá gerindo, né? Mas eu esqueci seu nome, desculpa. Ah, Camila também. Camila, eu pensei agora numa questão, assim, passei rapidinho um slide que tinha parcerias, né? Então, a gente o tempo inteiro buscando, até uma fala do Maurício Guerra, falando os municípios precisam de projetos, desde projetos, né, de microfloresta, quando tem equipe é ótimo, mas nem sempre tem equipe para fazer um projeto de reflorestamento, e a complexidade vai aumentando dependendo da infraestrutura, parques lineares, parquinhos, vai cada vez mais aumentando. Hoje, na nossa Secretaria de Meio Ambiente, a gente está criando a capacidade de elaborar projetos, principalmente básicos, mas não é uma realidade tão simples. E por isso essa busca de parcerias. E aí uma opção dessas organizações que nem a sua por exemplo, um dos projetos básicos, que é do Córrego Bandeirantes, foi feito por uma empresa que foi selecionada num chamamento da GIZ, que é do Organismo de Cooperação Internacional da Alemanha-Brasil. Porque a gente foi selecionado no edital, né, do Gap Fund, né, do recurso do Banco Europeu de Investimento, e abriu-se um edital muito mais simples que uma licitação, tá? E aí foi ganhado. Então, assim,
fiquem atentos, né? A gente tenta disponibilizar ao máximo nos sites quando tem essas possibilidades, porque daí elas são, até o critério para escolha é muito muito melhor para a gente, porque daí não é basicamente o preço, e sim a qualidade técnica e a experiência por uma coisa normalmente mais inovadora, que é soluções baseadas na natureza. Nesse caso, a gente conseguiu, a gente não, foi selecionado com base nos nossos critérios, que a gente não ficou travado no preço, né? Menor preço. Olá, boa tarde a todos. Parabéns pelo evento, aos palestrantes. Meu nome é Paulo Sartorelli, eu sou engenheiro florestal e trabalho na Baobá Florestal com restauração ecológica, mas eu tenho um pezinho na arborização urbana, tanto que eu escrevi um livro chamado Guia de Arborização Urbana de São Luís do Maranhão. E desde que eu me formei em 2006, a arborização urbana sempre me intrigou muito. E aí, quando eu rodei o Brasil inteiro, quando eu voltei para São Paulo, capital, eu vi que existia um total abandono olha o ato falho, da arborização urbana. Aí eu pensei numa coisa, respondendo um pouco a pergunta da Camila, que não é uma pergunta em si, mas uma reflexão. Vamos imaginar, um município como Campinas, que tem um monte de biólogos, engenheiros florestais, agrônomos, por que a gente não cria uma coisa chamada plantador, silvicultor, arborista solidário, que é um banco de profissionais individuais, não precisa ser uma empresa, que, uma vez que treinado por vocês, a prefeitura, com todo o critério, um munícipe pode entrar no aplicativo e falar, pô, eu queria ter uma arborização urbana, uma avaliação de uma árvore, ele pode escolher aquele profissional. Porque o que a Camila está falando, e eu trabalho com a Camila, a gente tem uma estrutura burocrática. Claro que é dinheiro público, a gente sabe que tem que ter isso, mas se a gente levar ou pegar pessoas que estão lá, que possam ser capacitadas, profissionais, biólogos, engenheiros florestais, eles podem atuar na arborização urbana de uma forma, eu vou até fazer uma comparação, uberizada, conforme a demanda. Porque senão a gente vai ficar esperando edital, vai ficar esperando uma empresa. E notem, eu adoraria fazer isso, porque isso poderia ser uma renda complementar a um período que eu não estou na restauração, mas, com isso, a gente aproveita uma mão de obra e capacita, e aí a gente tem isso. Então, poderia fazer poda até um certo cuidado, a certa altura, adubação, recomendação de plantio, conforme a prefeitura, a lista de espécies adequada, porque senão a gente vai ficar preso sempre a edital, sempre a concorrência pública, e a gente tem um monte de gente profissional que poderia passar por isso. Muito obrigado, é só uma reflexão, mas é isso. E parabéns a todos. Olha aí, uma ideia boa, né? Não, imagina. Não, é muito importante a gente participar desses eventos, porque como a gente fica depois, a gente sai daqui e fica pensando principalmente nas perguntas, né? Mas assim, eu acho que a gente tem muito a aprender, muito a melhorar na gestão pública, e agora que eu estou me embreando na questão de licitações, cada vez mais, porque a gente está licitando agora, eu demorei 2 anos para homologar uma empresa para elaborar 6 projetos básicos e 6 parques lineares. Então, imagina o meu desespero em relação a isso. Mas, ao mesmo tempo, sempre alguém lá da Secretaria de Administração fala para mim, se não fosse esses 2 anos, provavelmente você estaria assinando alguma coisa que o Ministério Público ia te caçar para o resto da vida. Então, assim, por mais que a gente reclame, e depois a gente pode conversar até com o pessoal lá do governo federal, mas por mais que a gente reclame das legislações, principalmente da nova lei de licitações, elas foram criadas porque a gente sabe que temos diversos problemas. E outra, eu fico na dúvida qual que é mais fácil para o poder público, porque hoje, quando a gente faz o projeto em casa, a gente precisa ter um grupo para fazer o projeto e a gente não tem, e a gente fica demorando muito tempo. Quando a gente resolve contratar, a gente gasta uma equipe para montar o processo licitatório, cuidar e tudo mais. Então, em alguns casos, no caso de plano de manejo, de unidade de conservação, é tão trabalhoso quanto contratar ou fazer dentro de casa. E aí, puxando para a sua ideia, não é uma crítica à sua ideia, mas assim, a continuação da reflexão, vamos dizer assim, é assim, até que ponto o poder público vai aceitar que a gente vai ter que fiscalizar agora, em vez de uma empresa, um monte, como a sua ideia é. Então, assim, a gente precisa evoluir muito para a gente conseguir, de fato, inovar nessas legislações para que se torne um pouco mais rápida a atuação
aí não no poder público, não, mas sim das ações necessárias no território. Porque também não é fácil. Eu imagino que a equipe do governo federal que mudou lá 8666, que era eterna, né? Nem sei de quando que é, para a nova licitação, até o vigor dela começar a valer, demorou 2, 3 anos depois que ela foi publicada, de tanto que tinha coisas a serem alteradas em todos os níveis federativos até o município, para que ela realmente agora a gente passe, agora a gente só usa 14.000 e alguma coisa, não mais a 866. Imagina o trabalho disso, né? Então, eu acho que, lógico que o município de Campinas não vai resolver isso porque eu tenho que subir, né, esse tipo de inovação. Mas sempre tem que pensar em todos os prós e contras. Só queria fazer uma pequena observação para complementar, mas eu acho que a sua ideia faz bastante sentido, né? Por exemplo, aqui em Piracicaba, nós estamos tentando estruturar alguma coisa nesse sentido com os microempreendedores individuais que fazem a poda. Então, eles vão receber um treinamento, eles vão ter um acesso ao aplicativo, eles vão ter que documentar o antes e o depois da poda, e automaticamente eles só vão poder fazer via plataforma, e aí tudo isso já ajuda a fiscalização, já ajuda um monte de outras coisas. Então, a gente está falando ali, às vezes você gasta milhões para fazer lá uma licitação, contratar uma empresa que é de fora, e a gente tem aqui o nosso mercado local de alguém que pode ser treinado, como tem o da Camila, que pode ser uma consultora, que pode ajudar um inventário arbóreo, pode ajudar um cadastramento. Então, assim, só para dar uma luz, como a tecnologia pode nos ajudar nesse sentido, né? De repente, a gente tem um procedimento de avaliar, que está ali estabelecido pela BNT, que está embarcado numa ferramenta, que custa X reais, você fazendo por quantidade, isso pode liberar um lote. Campinas já terceirizou algumas avaliações de risco em determinada época, né, mediante um procedimento. Agora, veja como que a tecnologia pode acelerar um pouco a angústia do Gabriel, que é nisso. Então, essa colaboração, né, que a gente está falando lá do Uber das podas, ele pode ser estruturado dentro desse meandro político e legal aí, mas faz sentido. Rapidinho. Em Campinas, a gente já tem as empresas cadastradas para poda, para supressão. Basta a iniciativa privada se cadastrar no DPJ, só que aí quem faz o pagamento é o particular também. É o terceiro ali, mas isso já pode. Se a empresa for cadastrada, o munícipe olhou a árvore dele e falou assim, pedir, muitas vezes a gente vai até o local e não vê uma necessidade de poda. A gente tem outras coisas bem mais críticas na cidade, mas o munícipe quer. Ele faz um protocolo, ele pede contrata a empresa, faz um protocolo, quer uma poda. Aí vai para a nossa equipe técnica, eles avaliam o laudo do profissional, aprovam e aí está liberado o serviço. Então já existe isso lá. Pessoal, muito obrigada. Fiquem também no período da tarde, que vai ser super interessante. Vou passar a palavra para a Janine para a organização aí do evento.